tenha esse percentual elevado, mas a gente ainda tem 14 setores para serem iniciados aqui na cidade, são todos rurais. Então tem uma densidade demográfica menor, mas temos esses 14 setores ainda para serem iniciados. Mas tem as dificuldades de locomoção, de chegar até esses locais também, né? Justamente. Então há dificuldade de locomoção porque alguns recenseadores não têm transporte próprio, dependem de alugar um transporte, seja preferencialmente uma moto, né? Para chegar nessa zona rural, e agora são os setores mais próximos ali de Bernardo Vieira, divisa com São José de Belmonte, divisa até com a Paraíba, setores mais distantes. Então a gente está tendo uma certa dificuldade com a logística, mas estamos sanando esses problemas para que a gente possa colocar esses setores em campo o mais rápido possível e possamos terminar a coleta agora no mês de novembro, aqui no município de Serra Talhada. E aí, como é que está o andamento dessa coleta aqui na cidade? A população está recebendo bem, né? Os recenseadores? Então, a gente tem casos e casos, né? Sempre. Infelizmente, hoje, a gente tem uma recusa maior, uma dificuldade maior de adentrar nos domicílios do que a gente teve em 2010. Em virtude do que a gente vê sempre, notícias de fraude, de roubo, né? E as pessoas ficam muito receosas de receber o recenseador do IBGE, embora ele esteja ali plenamente identificado. A gente pegou também um período um pouco conturbado por causa da questão política, né? Ano eleitoral, então algumas pessoas acabavam confundindo o trabalho do IBGE com o trabalho de institutos de pesquisas eleitorais, o que o IBGE não faz. Ou até mesmo ficavam confundindo o IBGE como que o IBGE tinha algum partido político de preferência, coisa também que não existe. Nós não temos viés político. Então algumas pessoas acabaram, por conta desses fatores, dificultando para que o recenseador fizesse as entrevistas. Plena campanha eleitoral também, o processo, né? E como estava muito acirrado, acho que levou em consideração também isso, né? Também acaba afetando, sendo que 2010 nós tivemos também o censo, e o censo foi no ano eleitoral e a gente não teve problema nenhum, né? Esse ano foi realmente atípico. Tanto é que o censo nunca passava de outubro, pelo menos em nossa região, a gente terminava no prazo, que é 31 de outubro, e esse ano, não só na nossa região, mas em todo o Brasil, o censo não conseguiu finalizar, né? Pelas dificuldades, né? Todas as dificuldades, essas já colocadas, mas dificuldades também financeiras, e desde já eu queria, alguns recenseadores que se desligaram logo no início, estão escutando o programa, eu queria pedir desculpas em nome do IBGE, foi falta de um planejamento mais assertivo por parte da instituição, não da nossa região aqui, não da nossa área, mas como um todo, né? Porque o IBGE aceitou realizar o censo sem ter o recurso que ele tinha orçado no começo, né? O IBGE fez um orçamento, passou para o governo disse, não vou dar esse orçamento, vou dar bem menos. O IBGE simplesmente disse, tá bom, então eu vou fazer com menos. E você inventa de fazer uma pesquisa como o censo com menos recurso, logicamente que você vai ter muitos problemas, e acabou impactando principalmente na remuneração dos recenseadores. Agora chegou mais recursos, os recenseadores estão recebendo melhor, mas no começo foi bem difícil e muitos saíram. E a grande questão que se leva em consideração, que também as pessoas vão muito pelo salário também, né? Vai fazer o trabalho, vai, mas a questão salarial, quanto vai ganhar, tem que ser um pouco atrativo também, né, Jorge, para poder, e inclusive é um trabalho temporário, né? Sim, né? E a gente vê a dificuldade que os recenseadores enfrentam, né? Ele tem que voltar no domicílio várias vezes para encontrar as pessoas em casa, às vezes encontra uma pessoa que não é tão amigável, mas mesmo assim ele vai convencer aquela pessoa para que dê informação. O calor de nossa região, o sol intenso agora que a gente pega a partir do mês de setembro, então tudo isso faz com que eles tenham que ter uma remuneração atrativa, né? Exatamente. A gente até conversava aqui em off, e eu acho até importante que a população saiba, por exemplo, eu até comentava aqui que já passou o recenseador já passou lá na minha residência, já pegou todas as informações, e o Jorge vai explicar pra gente, porque tem dois tipos de questionários, né? O básico e a amostra. E aí, para entender, porque muita gente pode dizer, olha, encontrar uma pessoa que foi passou pela entrevista e dizer, olha, ele me perguntou isso e isso, e a outra não, me perguntaram menos, né? Então eu queria que você pudesse explicar pra gente o que é que significa, e se é todo mundo que vai responder essas amostras ou básico, como é que é feita essa distribuição? Então, de acordo com a estimativa populacional de cada município, a gente vai ter um percentual da população que vai responder o questionário da amostra, que é um questionário mais amplo, tem em torno de 76 perguntas, e um outro percentual, a maioria da população, vai responder ao questionário básico, que são em torno de 26 perguntas. Então, no caso de Serra Talhada e das cidades vizinhas, a maioria das pessoas, cerca de 90%, responde o questionário o básico,
que é bem simples ali, dependendo do número de pessoas que residem no domicílio, é em torno de 3 minutos, 5 minutos está resolvido. Já o básico, ele é mais demorado, é em torno ali de 20 minutos, 30 minutos, dependendo da quantidade de moradores. Mas apenas 10% da população, na maioria dos nossos municípios, em alguns são apenas 5% da população, vão responder esse questionário básico. Então a pessoa não deve estranhar, tipo, a minha vizinha respondeu mais perguntas do que eu, aqui não perguntou isso, é normal. A gente tem o básico para 90% e o da amostra para 10% da população. Sobre a realidade dos municípios aqui da regional que você comanda, Jorge, como é que está a situação? Serra Talhada está com esses 85% e as cidades vizinhas, né? A gente tem Calumbi, né? Que acho que é Calumbi, Santa Cruz, Triunfo, aí tem Petrolândia, Belmonte, Betânia, Floresta, então assim. Como é que está essa região? Triunfo foi a primeira cidade a gente finalizar a coleta. Inclusive ontem fizemos uma reunião, ainda não foi a reunião de fechamento que estamos fazendo aí no trabalho de supervisão, mas a coleta propriamente dita em Triunfo foi encerrada. Em Calumbi também. Então as duas primeiras cidades, Triunfo e Calumbi. Hoje já conversei com a recenseadora e com a equipe da supervisão de Betânia e aparentemente também a coleta foi finalizada ontem, a coleta lá em Betânia. Está faltando só. Então dessas 10 já tem 3 que já fecharam, então faltam 7 ainda, né? Isso, aí nós temos aqui da área de Serra Talhada, nós temos 6 cidades, então nós tivemos essas 3 já com a coleta finalizada. Agora nós temos Serra Talhada, nós temos São José do Belmonte e Santa Cruz da Baixa Verde. Santa Cruz já bem no finalzinho, já para terminar, acho que semana que vem a gente finaliza a coleta em Santa Cruz. São José do Belmonte, a gente tem 4 setores ainda não iniciados e alguns outros em andamento, então a gente tem a perspectiva de próximos 15 dias. E Serra Talhada, que a gente tem mais setores abertos, a gente espera que até o final do mês a gente finalize a coleta aqui em Serra Talhada. Tem o município de Floresta também que está um pouco atrasado, justamente pela zona rural que é imensa, né? A zona rural de Floresta é maior do que a de Serra Talhada, inclusive. Então a gente está na semana que vem dando um apoio maior lá para que a gente possa começar muitos desses setores rurais que ainda não foram iniciados, a zona rural de Floresta, em especial na divisa com Ibimirim, onde nós temos uma área indígena bem grande. Então, antes de entrar na área indígena, nós fazemos reunião com os caciques, né? Pedir autorização a eles para trabalhar. Também pedimos autorização da FUNAI, já estamos autorizados. E na semana que vem a gente vai começar essas áreas indígenas de Floresta. Tá vendo que não é simples, gente? Tem uma série de questões. E para as pessoas verem que é uma coisa séria, né? Isso, um trabalho exatamente. muito sério, né? Então passa aí, né, por diversas autorizações para que os licenciadores possam, né, bater aí na porta de cada um. Uma outra questão também, Jorge, que eu queria que você pudesse trazer pra gente, de qual é a previsão da divulgação de todas as informações. E claro, o IBGE, ele vai fazer toda vai trazer a amostra e vai trazer esse raio-x, né? Do que é que precisa o país, do que é que tem sido, o que é que tem avançado, o que não avançou. Inclusive a questão de mortalidade infantil é avaliado, a questão fecundidade, exatamente. Então tudo isso além também do número de pessoas, de habitantes, que muita gente só atrela isso, mas tem várias outras coisas que são feitas através dessas amostras, né, que são coletadas. Então qual é a expectativa e a previsão de divulgação? O IBGE lançou, inclusive, essa semana a perspectiva de final de dezembro todos os dados serem divulgados, os dados em especial sobre população, quantidade de habitantes em cada município e, claro, aí divididos entre sexo masculino e feminino. Então isso a gente já vai ter agora nesse ano, final do ano. Os outros dados sobre analfabetismo, renda, trabalho, migração, fecundidade, natalidade, mortalidade, tudo isso a gente vai ter saindo aos pouquinhos a partir de 2023. Então vamos ter o dado também de deficiência, que é um dado importantíssimo para cada município, né? O número de pessoas com algum grau de deficiência. Nós vamos ter o número de pessoas afetadas pela Covid-19. Isso perguntado em todos os domicílios, se alguém do domicílio faleceu de 2019 para cá, em especial no período da pandemia. Então o retrato fiel, verdadeiro e pormenorizado a gente vai ter em 2023, mas agora a gente já vai ter o retrato, pelo menos, do quadro populacional de cada município. E falando sobre o quadro populacional, eu acho que tem uma informação interessante que seria que os ouvintes gostariam de saber e nós também, né, gostaríamos de divulgar. Que a gente está vendo uma tendência agora, no censo 2022, de um decréscimo da população das cidades menores. Então, as cidades que a gente sabe, em especial na nossa região, que dependem muito da zona rural,
elas estão tendo uma população recenseada menor. Então está diminuindo em relação a 2010. A 2010. Então, isso ainda é um fenômeno que vai ser estudado, né? O porquê dessa migração, ou seja, as pessoas estarem saindo da zona rural para a zona urbana do próprio município, que a gente vê a zona urbana do município crescer, todos os municípios. A gente vai ali em Calumbi, vai em Santa Cruz, vai em Triunfo, a gente vê a zona urbana crescendo. Logicamente a gente pensa, então a população cresceu, o município ganhou mais gente. Quando na verdade a gente está vendo que está havendo um fluxo migratório dentro do próprio município, ou seja, zona rural para a sede do município. É o êxodo, né? O êxodo rural. O êxodo rural. E também a gente está notando muitas pessoas saindo da zona rural em busca de oportunidades em outros centros. Então, enquanto cidades aqui da nossa região a gente não está encontrando o número de habitantes que a gente encontrou em 2010, cidades de médio e de grande porte estão com a população superando, inclusive, a estimativa lançada pelo IBGE. Cidades como Petrolina, por exemplo. E a gente vai ver no final, Recife, cidades que têm indústria, que têm comércio forte, parece que elas puxaram essas pessoas devido à seca prolongada que a gente teve de 2012 até 2020 e também a crise econômica que se abateu sobre o país a partir de meados ali de 2015. Muito bem, então muita gente pode estar perguntando, mas já tem alguma informação? Não pode, viu, gente? O IBGE não pode, a partir do momento que começa o censo, só quando termina, né? Quando tiver os dados é que o IBGE vai trazer informações de Serra Talhada, que eu sei que tem muita gente querendo saber se o município chega ou não à casa dos 100 mil habitantes, né? No último levantamento de 2010 o município tinha 79.232 pessoas. Isso, então tem esse é o dado que nós temos. Claro que o IBGE sempre faz uma estimativa, né, a cada ano. Então, eu acho que já chegou a 80 e poucos mil habitantes, mas número fidedigno é que a gente vai ter quando o IBGE divulgar. Então, tem essa previsão de dezembro, a gente saber então qual é a nova população de Serra Talhada e, claro, obviamente, de todo o estado de Pernambuco e se a população brasileira aumentou, né? Inclusive, a gente tem, começa a coleta, a gente começa a fazer reuniões para passar os dados prévios para os representantes da sociedade. Então, nós convidamos o Poder Municipal, né, o Poder Executivo, convidamos a Câmara de Vereadores, convidamos o Sindicato de Trabalhadores Rurais, órgãos como o IPA, como a Adagro, como... Enfim, a gente convida a mídia, né? Isso, eu fui convidado já também. Inclusive. Exatamente. Inclusive na próxima, que vai ser a reunião que a gente vai fazer para informar os dados do final da coleta. Isso se a gente não for provocado antes, porque a gente pode ser provocado para fazer uma reunião extraordinária e passar os dados prévios, antes de finalizar a coleta. Então, os membros das nossas reuniões podem fazer esse convite. Mas se não houver esse convite para essa reunião extraordinária, se não fomos provocados nesse sentido, a gente vai fazer a reunião de encerramento e você, Tony e Karen, já estão convidados para estarem presentes e terem os dados prévios da coleta no município. E, logicamente, esses dados que são divulgados nessas reuniões, eles se tornam públicos. Então, são dados que podem ser divulgados para toda a população. Muito bem. Jorge, meu querido, muito obrigado, né? Lhe agradeço demais pela disponibilidade, sempre solícito conosco, né? Volto a ressaltar isso e a gente tá aqui na expectativa, né? Para essa reunião, para saber se Serra Talhada pelo menos beira, né? Essa população de 100 mil habitantes, que é o que muita gente torce, né? E aí a gente sabe também que vai ter um raio-x do município, números de deficientes também, que é um número que é importante saber, né? De pessoas com deficiência, que lá atrás já tinham um número considerável e a gente quer saber como é que tá também esses números e, claro, saber como anda, né? Um retrato do nosso país e também do nosso estado. Obrigado, Jorge, um abraço e até a próxima. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço e queria só fazer uma última ressalva para a população. Gente, não vamos pensar em 100 mil. Vamos pensar em crescer do que a gente teve em 2010. Que aí fica mais realístico, porque... Como eu falei, né, a zona rural de Serra Talhada é muito importante para o próprio município. Então, se houver essa perda na maioria dos municípios vizinhos, é possível que a zona rural de Serra Talhada também tenha diminuído e a gente não tenha aquele número populacional que a gente esperava. É verdade. Então, é isso. Crescer, acho que com certeza a gente cresceu, né? Mas vamos saber os números exatos logo, logo. Então, um abraço aqui pro Jorge e a gente fecha aqui o programa. Deixa eu trazer só um recado agora. Trazer um recado aqui, gente, do